Abra tua Bíblia comigo, por favor, lá em Gênesis 17. Livro de Gênesis, capítulo 17. Esta é a segunda mensagem de uma série que tenho pregado desde domingo passado, e irei mais 2 domingos à frente, que eu tenho intitulado de Graça e Desgraça. Por que é que Deus nos julgará se Ele é amor? Ou, se Deus é amor, porque um dia Ele haverá de nos julgar? E essa minissérie em Gênesis tem por objetivo fazer com que estudemos, não é? O ilimitado amor de Deus, mas também a sua sede por justiça. Porque a Bíblia nos revela essas duas características da pessoa de Deus. Por um lado, uma pessoa de amor, um ser de amor e de graça infinitos. Por outro lado, alguém que punirá, alguém que julgará, alguém que, a Bíblia diz, encaminhará pessoas para a eternidade no inferno. Como é que nós entendemos então estas duas coisas? E esse é o meu objetivo nessas 4 pregações, domingo passado, hoje e nos 2 próximos domingos também, permitindo o nosso Deus. Gênesis 17 então nos fala sobre como é que Deus pode manter as suas promessas, mesmo quando nós falhamos nas nossas próprias promessas. Não sei você, mas eu já fiz algumas promessas para Deus. E dessas promessas que eu fiz anos atrás, poucas delas eu consegui cumprir. Sabe aquelas promessas de eu nunca mais vou fazer isso? Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou fazer aquilo. E outras, de outras naturezas. E muitas vezes Deus nos abençoa e faz aquilo que a gente pede e a gente faz aquilo que a gente prometeu? Pelo contrário, não é? Tem gente que prefere nem prometer. Eu conheço gente que fala assim, eu nem prometo, porque eu tenho medo de não cumprir. Logo, isso já é uma falha também, porque você já deixa claro que você sabe que você não vai cumprir. Você sabe da sua infidelidade. Você sabe da sua incapacidade de prometer e ser fiel. E esse capítulo nos fala justamente isso. Como é que pode Deus ser fiel, mesmo quando a gente não é fiel? Vamos ler o texto? Gênesis 17, versos 1 e 2, começando. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Irmãos, Deus ele aparece para Abraão em que ocasião? Deus aparece para Abraão depois de Abraão ter pisado na bola. Deus aparece para Abraão depois de Abraão ter feito tudo de errado anteriormente. Depois de Abraão ter sido infiel. Mesmo depois então de ter visto tudo que Abraão fez, Deus lhe dá outra chance e diz, ser perfeito como está aí no versículo 1. Anda na minha presença no final do verso 1. E ser perfeito. Para alguém, gente, que até aqui só havia sido imperfeito. No domingo passado nós vimos como a esposa de Abraão falou, Abraão, vai lá e tenha uma filha ou um filho com uma outra esposa. Vai lá, Abraão, não tem problema que você tenha um filho com uma outra mulher. E a esposa de Abraão concede a Abraão para Agar, a sua serva. E aí então nós vemos que Deus fez o que diante dessa situação? Deus reprovou. E a gente viu todas as consequências disso. A gente viu como Agar sofreu, como Ismael, o menino, aqui com 13 anos, sofreu. Como Abraão sofreu, embora tenha sido um banana em toda a situação, não é? Ele adorou quando a mulher dele falou para ele ir com outra mulher. E depois, quando Deus veio e cobrou Abraão, ele fala, Deus, ele bota a culpa na mulher, assim como Adão fez. E ela também, ela adora quando Abraão chega para ela e fala, você faz o que você quiser com Agar. Ela tá te tratando mal porque agora eu engravidei ela e você tá bravinha com ela porque ela tá... Não, vai lá e faz o que você quiser. Aí Sara vai lá e maltrata a Agar, expulsa ela da casa, ela vai para o meio de um deserto e Deus encontra ela lá. Deus recolhe suas lágrimas e Deus ouve a sua súplica. Porque o nosso Deus é assim. No meio de uma desgraça familiar, a graça de Deus é derramada. Aqui, o que nós vemos é aquela família que havia feito tudo de errado, recebe a visita de Deus. Porque elas merecem? Porque eles fizeram alguma coisa de diferenciado que agora atraiu a Não, meus irmãos. Eles permaneceram na mesma situação. E Deus vem e reforça a sua promessa e demonstra que a sua fidelidade, fidelidade de Deus, não dependia da fidelidade de Abrão. Verso 3 agora. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou. Isso é interessante também. Quando Deus demonstra a graça, gente, diante das desgraças cometidas por Abraão,
Quando Deus vem para Abrão e demonstra essa graça, como é que Abrão se sentiu? Imagina você é a pessoa que fez tudo de errado. Você não ouviu a voz, Deus prometeu, você não quis ouvir. Deus mandou ir para a esquerda, você foi para a direita. Você desconfiou da palavra e você foi infiel. Aí de repente Deus chega para você e te abençoa. Deus chega para você e demonstra a graça. O que você faz numa hora dessa? Abraão se prostrou em terra. Há um tempo atrás eu ouvi a historinha de uma criança, na verdade um pai contou, não é? Na verdade foi o pastor que contou. A história de alguém da família, da igreja dele. O caso foi mais ou menos o seguinte, o moleque adolescente, seus ali 14, 15 anos, estava aprendendo a dirigir. E aí, um dia ele pegou o carro do pai, e o pai tinha falado para ele que só podia dirigir naqueles lugares da cidade, onde desertos, né? Onde o pai dele estivesse junto com ele. Mas o pai saiu de casa cedo, foi trabalhar, o garoto pegou a chave do carro e falou, eu acho que eu já dou conta. E decidiu dar uma volta no quarteirão. E ele morava numa região inclinada, né? Tinha uma ladeira. E o garoto, cheio de si, com seus 14, 15 anos, pegou, ligou o carro, deu marcha ré, conseguiu sair do portão, engatou primeira e foi na subida. Quando ele se viu na rua paralela, na descida, o carro desembestou, ele não soube parar, ele arrebentou o carro na última casa da rua. E aí todo mundo ficou desesperado. Obviamente primeiro foram saber se o menino estava bem ou não, porque o pai tinha dado uma ordem para ele. Você não pode fazer isso. E se você fizer, a coisa vai ficar feia pro seu lado. Para resumir a história, meus irmãos, o pai depois viu o menino, olhou para o menino ficou desesperado. O que meu pai vai fazer comigo? Acabei com o carro dele, acabei com a casa do vizinho aqui da rua de baixo. Meu pai vai ter que pagar, reformar um muro, reformar tudo aqui. O carro do meu pai está destruído. Meu pai vai me matar. Quando aconteceu do pai chegar, o pai olhou para ele e não deu uma palavra, só olhou para ele. Perguntou se estava tudo bem, falou, pai, estava meio machucado, né? Mas graças a Deus não tinha feito muitos machucados. Colocou ele no outro carro, levou para o hospital, não deu uma palavra com o filho. O filho ficou daquele jeito, né? Que meu pai... Ele não está falando, que chegar em casa ele vai me matar. Ele não está falando nada porque ele está só imaginando onde é que ele vai me pegar. Aí o menino foi para casa com aquele medo. Quando chegou em casa, o pai não deu uma palavra. Foi dormir sem dar uma palavra. O pai estava cozinhando, né? No dia seguinte, o pai falou, se arruma que você vai sair comigo, a gente vai num lugar. Ele falou, tô morto. Aí o pai pegou aquele menino, colocou no outro carro, levou ele numa padaria, sentou com ele na padaria e falou, pode escolher o que você quiser para comer. Aí o menino pediu ali o que ele queria comer, aí o pai tirou da bolsa um presente, que eu não lembro agora qual que era, colocou em cima da mesa e falou, isso daqui é uma lição para você aprender o que é que Deus faz com a gente. Você não merece isso daqui, assim como eu não mereço muita coisa que Deus dá para mim. Mas eu quero te dar uma lição hoje. Porque você não merece isso, eu poderia te punir. Mas o nome disso daqui, filho, é graça. E eu quero que nunca mais você se esqueça o que é a graça de Deus por você. E aí o menino chorou, o pai chorou junto. Vocês entenderam a história? Você não merece isso. E o nome disso é graça. Aí a história continua, mas voltando aqui para o Abraão, meus irmãos, é isso que Deus está fazendo com Abraão. O que Abraão fez foi uma desgraça no capítulo anterior. E o que Deus está fazendo nesse daqui é a graça. É um favor imerecido. É um presente que a gente não merece. Por isso que no verso 3, o que Abraão fez? Ele se prostrou o rosto no chão. Porque quando a gente vê a graça de Deus, gente, a gente é como aquele garoto na frente do pai dele, que além de não nos pagar com o mal que a gente fez, ainda nos dá coisas e nos dá um presente. E nos ama. Mesmo nós não merecendo. Mesmo sendo desobedientes, Ele nos ama e nos dá coisas. O que a gente faz? A gente desmonta. Ou se é diante de Deus, a gente, verso 3, prostrou-se Abraão, rosto em terra, sem dizer uma palavra. E aí então no verso seguinte, verso 4 até o 8, nós lemos o que Deus diz para ele. É o pai falando para o filho. Quanto a mim, voz de Deus, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, sim Abraão. Porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti,
e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e a tua descendência. Dar-te-ei a tua promessa, dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Irmãos, a primeira parte das palavras do Senhor são de reforço da aliança. Deus está reforçando a aliança. Por que é que Deus precisa reforçar suas palavras para nós? Porque você e eu já aprendemos que de vez em quando Deus repete a mesma coisa para a gente. Há muitos anos atrás, alguém aqui, que já não está com a gente há muitos anos também, ele me fez a seguinte pergunta: pastor, por que eu tenho que continuar vindo na igreja se de vez em quando eu escuto o senhor repetindo as mesmas coisas? Eu já não estou aprendendo mais nada. E o que o senhor fala eu já sei de cor. E não serve para nada aquilo que o senhor está falando, porque eu queria aprender coisas novas, coisas mais difíceis, coisas complicadas, desvendar os mistérios de Deus. Aí eu fiquei sem saber na hora o que responder para essa pessoa, né? Eu disse, olha, se tudo que eu falo você já sabe de cor e salteado, então, enquanto você recebe a palavra, adore a Deus. Porque de vez em quando eu vou numa conferência ou em outra e escuto os pastores pregarem, e às vezes eu já sei o que eles estão pregando. Mas o que eu faço nessa hora? Tentando aconselhar, né, esse irmão. Eu disse, olha, na hora eu adoro a Deus. Eu digo, Deus, obrigado por essa verdade. Obrigado por me recordar disso. Obrigado por isso estar fazendo todo mundo ouça. Porque a palavra não é apenas para nos ensinar algo novo. Porque Deus não está falando nada de novo aqui para Abraão. A palavra muitas vezes é para reforçar aquilo que a gente já sabe. Talvez porque a gente é devagar para aprender. Por que Deus tem que reforçar a palavra dele? E por que de vez em quando Deus traz para nós a repetição das coisas que um dia a gente já aprendeu? Talvez porque somos lentos em aprender, lentos em guardar. Talvez também porque somos lentos para confiar no cuidado e nas promessas de Deus a nós. A gente é tão devagar para confiar que às vezes Deus tem que falar de novo. Confia, entrega, confia. Já sobre as palavras de Deus aqui para Abraão, nesse trechinho que a gente leu, Abraão aqui tem o nome dele mudado, não é? Abrão, que é o primeiro nome, o nome que a mãe dele deu para ele, significa pai exaltado. Abrão. Inclusive as duas primeiras letrinhas, A e B do nome Abrão, são usadas por Jesus na oração do Pai Nosso quando ele diz Abba, que é uma corruptela da palavra Ab, que é a palavra pai em hebraico. Sabe como é que fala pai em hebraico? É Ab. Ou Ave, porque a letra B e V tem o mesmo som em hebraico. Ab é pai. No aramaico não é Ab, é Abá. Por isso que a gente ouve Abba, pai, não é? É pai ou papai. E o nome dele é Abraham, que aí seria o Abrão nosso, não é? Que é o pai grande, pai alto. Isso que significa Abrão. Aí Deus fala, agora você não vai ser mais o pai alto, ou pai grande, ou pai exaltado. Você vai ser o pai de uma grande multidão. Você vai ser o Abraham. O Abraão. Vocês perceberam a diferença do nome dele aí na Bíblia? Abrão, e Deus coloca um azinho só. No português é um A só a mais. Mas no hebraico esse um azinho só muda tudo. De pai grande para pai de nações. Deus faz com que no próprio nome dele esteja presente a promessa. Porque qual é a promessa? Você vai ser pai de muitos. Então eu vou mudar seu nome. Deus é como se ele estivesse tatuando no nome de Abraão, para que nunca mais ele esquecesse da promessa. Deus quer que a gente creia na promessa, que a gente guarde a promessa, que a gente escreva a promessa, talvez no nosso próprio nome, para a gente nunca se esquecer de quem ele é e o que ele prometeu para a gente. Qual é a promessa? A promessa de um filho a um homem de 99 anos e uma mulher de 90 anos. Tinha que ser uma promessa, um milagre mesmo, não é? Isso também é para reforçar que as promessas de Deus se cumprem em meio a milagres em nossas vidas. Também reforçam que para Deus não há impossíveis. A mudança de nome é para mostrar, olha, para Deus não tem impossível. A mudança de nome também é para reforçar que mesmo quando você errar, mesmo quando eu errar, mesmo quando Abraão errou, Deus continuou disposto a abençoá-lo, como ele continua disposto a nos abençoar infinitamente mais do que a gente merece. É o pai com o garotinho na padaria. Mas acima de todas as promessas desta terra, a principal promessa, meus irmãos, está no final do versículo 8, quando Deus diz para ele, e serei o seu Deus. Deus está dizendo, Abraão, eu sou o seu.
Sabe aquele cara que chega pra menina, ele tá apaixonado pela menina, e ele fala, minha vida é sua, eu sou seu. Ou a menina fala, olha, minha vida é sua. A gente fala isso no casamento, quando a gente tá votando, né? Ali, fazendo os votos nupciais, né? Vocês lembram o que eu tô falando, né? Tu vota lá, como é que fala? Não, eu que não podia esquecer, tô esquecendo, né? E eu vou falar isso logo pra um casalzinho aqui, né? E a ideia de que eu prometo ser fiel na alegria ou na tristeza, na pobreza ou na riqueza, na saúde ou na doença, até quando? Até que a morte nos separe. Não é isso que vocês vão falar um pro outro logo? Amém? Amém. E tem uns outros aqui que logo também vai chegar a hora. Essas são as promessas. A gente faz uma aliança quando a gente casa. A gente coloca votos ali, votos de entrega. Votos de entrega. Deus está fazendo isso com Abraão, gente. Do jeito que ele faz com a gente. Deus está dizendo, olha, eu vou te dar tudo, mas sabe o que mais que eu vou te dar? O que mais que eu vou te dar? Eu vou me dar a você. Tem um pastor batista do século XVII, eu gosto demais dele. Numa das orações que ele fez no final de um sermão que ele pregou, que eu li o sermão dele há alguns anos atrás, ele ora agradecendo, mais ou menos essa mensagem que ele traz naquele sermão, e no final ele diz, Deus, eu te agradeço porque o Senhor poderia ter nos dado o mundo inteiro. O Senhor prometeu a terra para Abraão, uma família para Abraão. O Senhor poderia ter me dado, o Senhor me deu tanta coisa, como Deus dá para você e para mim também. O Senhor poderia ter nos dado o mundo inteiro. Tem gente que guarda a frase, eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Mas o Senhor me deu o mundo inteiro. E esse pastor, do século XVII, ele diz, o Senhor poderia ter me dado o mundo inteiro. Aliás, o Senhor poderia ter me dado 10.000 mundos inteiros. Mas nada disso se compararia ao fato do Senhor ter se dado a mim. Deus se deu a você. Quando Ele deu o Filho dele por você. Quando Ele deu o Espírito Santo dele para você. Percebe o que Deus está querendo fazer aqui e mostrar? Ele te ama. E Deus quer se dar a nós. E é isso que Deus está falando para Abraão. É mais Abraão do que o filho. É mais do que a terra. É mais do que tudo que eu possa materialmente te conceder. Eu estou me dando para você. Eu serei o seu Deus. E Deus continua. Verso 9 em diante, até o 14. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das gerações. E esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circundareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal da aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado, nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro, e a minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Só agora, gente, Deus fala qual que é a parte de Abraão na aliança. Porque numa aliança cada um tem uma parte, né? Eu votei para minha esposa, ela votou para mim. Eu tenho que ser fiel no que eu falei, ela é fiel no que ela falou. Eu tenho a minha responsabilidade, ela tem a dela. Assim é no casamento. Até agora só Deus falou o que ia fazer e ele não falou nada que Abraão tinha que fazer. E agora Deus fala. Deus estabelece que a parte de Abraão na aliança seria fazer uma marca no corpo, que é a circuncisão. Eu falei no domingo passado, não é? A circuncisão é um recorte cirúrgico, é uma cirurgia que é feita no bebezinho menino, com 8 dias depois de recém-nascido, onde se corta a pele, corta aquela parte chamada de prepúcio, e isso é a circuncisão. Não foi Deus quem inventou a circuncisão já existia antes de Deus ter dito isso no Egito. Inclusive tem muitas pinturas que mostram os homens circuncidados, e eles valorizavam muito isso no passado. Deus aqui apenas está dizendo, Abraão, vai ser essa a tua parte. Uma outra coisa interessante, irmãos, que eu aprendi estudando, é que as mulheres também eram circuncidadas. Não me pergunte como, porque eu não tenho a menor ideia, mas eram, naquela época. Mas Deus não estipula isso para as mulheres. Aliás, se você não sabe, ainda hoje, mulheres são circuncidadas em muitos países da África, onde elas são mutiladas em sua genitália. E também em alguns, não todos, países do Oriente Médio. Essa parte de um cortar, de uma cirurgia nos órgãos sexuais do homem e da mulher, até hoje acontecem em alguns países mundo afora. Embora a circuncisão feminina fosse comum naquela época também, e até hoje em alguns países africanos no Oriente Médio, Deus não pretendeu isso
para as mulheres de Israel. Na época de Abraão, já era comum a circuncisão. E Deus aqui, ele não inventa, ele apenas estabelece como a marca que o seu povo teria. E Deus esperou que eles fizessem isso como uma forma de obediência física da parte deles. Eu estou fazendo tudo o que eu devo, estou falando tudo o que eu falei que eu vou fazer, agora eu quero uma resposta de vocês também. Vocês vão fazer isso? O que Abraão podia fazer? Né? Aliás, antes de ver o que ele vai fazer, vamos ver do verso 15 até o 22. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações. Reis procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu. E disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos. Verso 18. Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a tua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, e abençoá-lo-ei, e falo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz. Neste mesmo tempo, daqui 1 ano. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Gente, como é que foi esse elevar-se de Deus? Eu fico tentando imaginar, não é? Mas Deus desapareceu. É interessante aqui, Deus fala quanto a Ismael. Deus, ele estabelece que a aliança não seria com Ismael. A aliança é com Abraão e com Isaque, conforme Deus falou no verso 19 e no verso 21. Porém, Deus não deixaria de abençoar Ismael, o outro filho de Abraão. Deus não deixaria, e eu expliquei isso no domingo passado para vocês. Agora, diz aqui o texto que Abraão, ele se prostrou de novo e riu. Por que Abraão deu risada? Eu tenho a minha resposta, meus irmãos. Talvez seja diferente da sua. A Bíblia não fala por quê, mas eu tenho o meu achômetro aqui. Por que ele riu? Porque às vezes, meus irmãos, os meios que Deus cria, literalmente Deus cria para nos abençoar, são tão impossíveis e inimagináveis que nos causam espanto e até riso. O senhor vai dar um filho para minha mulher que tem 90, eu estou com 99, ela está com 90. O senhor vai dar um filho para nós, Deus. Eu imagino que essa tenha sido essa reação. Eu não creio que ele tenha rido por duvidar, porque até que ele não duvidou. Ele só quis dar um jeitinho, né? Mas eu creio que ele riu por se espantar com o que Deus estava dizendo. E o que Deus disse era espantoso de fato. Ou seja, mesmo diante das falhas de um homem, Deus continua disposto a abençoá-lo grandiosamente. Vamos terminar o capítulo? Tomou, pois, Abraão seu filho Ismael, verso 23, e a todos os escravos nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentro de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia, e também foram circuncidados todos os homens da sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Irmãos, depois de tudo que Deus falou com ele, qual foi a atitude de Abraão? Abraão saiu correndo para obedecer. Ia doer? Eu imagino que deve ter doído muito, porque não tinha anestesia naquela época. Mas Abraão não estava nem aí com a dor, Abraão não estava nem aí com as consequências. Abraão estava tão tocado com a graça de Deus que ele quis obedecer na hora. Porque quando a gente se encontra com a graça de Deus, meus irmãos, nasce no nosso coração um desejo de obedecer. O desejo de desobedecer só nasce no nosso coração porque a gente não teve um encontro com a graça. Não teve. A desgraça nos leva à desobediência. A graça nos leva ao chão. A graça nos desmonta. A graça nos converte. A graça nos toca. A graça nos faz obedecer. Por amor, não por obrigação. E com muita gratidão.
Eu quero concluir, meus irmãos, com algumas aplicações que eu tomo para a minha própria vida diante dessa experiência de Abraão com Deus aqui. Eu creio que Deus espera o mesmo de todos nós. O mesmo de todos nós. Não a circuncisão, por favor. Ficou claro, irmãos? Se você quiser circuncidar o seu filho, fica à vontade, mas não é isso que eu quero dizer. O que Deus espera de todos nós, que falharemos ainda um dia, como Abraão mesmo falhou. Eu não acredito que nós seremos nessa vida mais santos do que Abraão foi, mas o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e o Deus de sempre. Ou seja, um Deus disposto a nos abençoar. E eu creio que Deus espera o mesmo de todos nós, que nós estejamos prontos para obedecer. Eu coloquei como subtítulo dessa pregação, inclusive coloquei no grupo da igreja, não é? De que Ele é um Deus que nos abençoa, um Deus que mantém as suas promessas, mesmo quando nós falhamos nas nossas. Por que Ele nos informa disso, meus irmãos? Para que a gente não se canse de lutar pela santidade. Para que a gente não se canse, para que a gente não desista de lutar pela obediência. Abraão pode ter acontecido dele chegar num momento que ele cansou de obedecer. Deus chamou ele há muitos anos atrás, já estou com 99, Senhor, você não vai cumprir a sua promessa. Eu já cansei de esperar. E ele quis dar o jeito dele, e às vezes a gente se cansa também. Quando a palavra fala que Deus vai fazer isso ou aquilo, ou Deus fala no nosso coração que Ele vai fazer isso ou aquilo, mas Deus não faz e a gente se cansa e quer dar um jeito para resolver a nossa situação. O que Deus espera? Que a gente nunca desista. Que a gente nunca se esqueça da sua palavra, nem mesmo das suas promessas. Com tudo isso, Deus nos ensina que as suas bênçãos não dependem da nossa obediência, porque não dependeu da obediência de Abraão. Assim como o presente que aquele pai deu para o filho, não dependeu do que o filho fez. E isso é o Evangelho, meus irmãos. Isso é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho nos ensina que Deus é maior do que o nosso pecado. Que o seu amor transcende as nossas iniquidades. O Evangelho nos ensina que é pela graça de Deus que nós somos salvos. E somos também abençoados, e não pelo que fizemos, ou pelo que deixamos de fazer, ou por algo que fizemos que nos tornou merecedor. O Evangelho nos ensina de que se recebemos de Deus algo, é pela sua bondade. Se Deus nos abençoa assim, mesmo em meio a tantas falhas que a gente comete, é pela sua graça. E tente imaginar o que Deus não pode nos dar se andarmos em fidelidade e santidade diante de seus olhos. Se sendo maus, Ele nos abençoa com tanta bondade. Imagine se caminharmos perto dEle, em obediência e fidelidade à sua palavra. É o que Ele prometeu em Deuteronômio 29, 28. E nós devemos nos apegar a essa promessa e firmar os nossos pés nos seus caminhos. Que diante desse capítulo, meus irmãos, de Gênesis 17, o nosso coração se enche de louvor a Deus por sua graça, que foi, é e sempre será maior do que as nossas desgraças. Que a gente se encha de gratidão também no final desse culto, porque mesmo nós sendo desobedientes como somos, muitas vezes, Ele é como um pai que se apresenta diante de nós e com graça continua a nos presentear, nos abençoar e nos doar. Por que a gente aprende isso? Porque Ele quer que a gente o louve. Porque Ele quer que a gente abra os nossos lábios para reconhecer com lágrimas nos olhos como Ele é bom, como Ele é maravilhoso. Por isso louvemos ao Senhor. Que o nosso coração sempre se encha do louvor que encheu o coração de Davi, lá no Salmo 145. Eu te convido a abrir lá para a gente encerrar esta noite lendo essa passagem. Enquanto os irmãos da música venham aqui à frente já, para nos abençoar logo em seguida com a canção. Salmo 145. Que 145 é o louvor que Deus espera que haja nos nossos lábios. Cientes de que nós não temos recebido de Deus aquilo que merecemos. Nós temos recebido muito mais. Cientes de que mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel. E cientes de que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e se entregam a Ele. Vale a pena entregar a vida ao Senhor. Vale a pena lutar pela santidade. Vale a pena lutar pela obediência. E que enquanto a gente luta dessa maneira, que o nosso coração sempre se encha desse louvor aqui, do Salmo 145. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei.
bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Eu meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos, e eu contarei da tua grandeza. Divulgarão a memória da tua muita bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor. Tardio em irar-se, e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graça, Senhor, e os teus santos te bendirão, falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se faça notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dá o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as tuas obras. E perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem e atende-lhes o clamor e o salva. O Senhor guarda a todos os que o amam. Porém, os ímpios serão exterminados. Profira a minha língua, a minha boca, louvores ao Senhor. E toda a carne louve o seu santo nome, para todo o sempre. Amém.